Bom, para a gente falar dessa responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, tá? Qualquer dano que seja causado a uma terceira pessoa, tá? Pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, ah, provocado por um agente público, por um agente vinculado à administração direta, né, aos entes federativos ou a uma autarquia, o Estado vai responder, a União, Estado, Distrito Federal, o município, vão responder, um desses entes vai responder, ou a autarquia, pelo dano que seu agente causar. E aqui eu não investigo culpa, só para a gente lembrar, tá? Responsabilidade objetiva. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, a gente vai falar de bala perdida. Como é que funciona a responsabilidade do Estado no caso de bala perdida? Você poderia falar, mas a bala perdida é, se eu conseguir comprovar no exame de balística que a bala saiu, não saiu de um policial, mas ela saiu de um bandido, tá? Da arma de um bandido. Não importa. O que eu vou verificar? Não importa se saiu de policial, se saiu de bandido, se saiu de um cara que está dando tiro pro alto, a bala, quando ela dá um tiro pro alto, a bala sobe, mas ela desce uma hora, não é isso? Então ela vai pegar alguém. Então, a bala perdida não importa que aconteça. O Estado vai responder quando? Quando houver uma intervenção estatal. Se houver uma troca de tiros entre bandidos, entre pessoas, entre facções rivais, aquela coisa toda, e esses tiros acertam as pessoas, o Estado não responde por isso, porque o Estado não participou. Mas a partir do momento em que há uma intervenção policial em um bairro, há uma favela, um bairro, e nessa intervenção ocorre uma troca de tiros, como havia agentes policiais, ou guardas municipais, haviam agentes públicos presentes atuando ali, o Estado vai responder. Tá? Essa é a posição da jurisprudência, porque exatamente a ideia do risco administrativo. A atividade estatal ela é potencialmente perigosa. Tá? Então, o Estado vai responder pelo dano causado a alguém. A gente teve um caso que eu atuei que aconteceu exatamente isso. Um, um bandido estava correndo atrás de outro, tá? O que estava correndo estava desarmado, o que estava correndo atrás estava armado. E aí, estava corrido, né? Entrou numa igreja, estava tendo uma missa, ele entrou na igreja, o outro que chegou por trás estava armado, ele não pensou duas vezes, a igreja estava cheia, ele entrou na igreja atirando para acertar no rapaz. E aí, ah, eu não sei se acertou o rapaz, que eu não lembro, porque isso era irrelevante para o processo. O problema é que acertou uma menina de 16 anos, e essa menina, ela acertou na nuca, tá? Um tiro, e ela ficou cega, completamente cega, tá? Essa foi a lesão dela, e ela entrou com ação em face do Estado e do município, tá? E como não havia nenhum agente público envolvido, né? Só haviam particulares, né, que eram esses bandidos, é, o Estado não respondeu, nem o município, certo? A ação foi julgada improcedente. Uma outra situação é quando ocorre o evento morte. Tá? Ah, quando alguém morre, quando nós temos uma morte provocada, tá, por um agente público, essa morte, esse evento morte, ele pode, né, vai causar um dano moral para a família, certo? O filho por ter perdido o pai, ou a mãe, a filha, a esposa por ter perdido o marido, né? Então isso vai gerar um dano moral que vai ter que ser verificado, e a gente sempre tem que lembrar daquela relação, o dano moral, a indenização pelo dano moral, ela não pode ser de tal monta que cause um enriquecimento sem causa, tá? E não pode ser tão pequena que não vá afetar a esfera econômica do agressor.
Aí nós temos uma outra questão que é a indenização por danos materiais. E a família vai ficar desamparada. Então, eu pego ali o valor da remuneração daquela pessoa até ela completar 65 anos. A jurisprudência, ela fala isso do STJ, certo? E isso que a gente está falando, em caso de morte, isso serve para a responsabilidade do Estado e para a responsabilidade dos particulares também, né? Uma pessoa, um motorista que atropela uma pessoa e mata, a gente aplicaria esses critérios da mesma forma. Tá? A gente tem a responsabilidade em caso de morte de um presidiário, tá? O cara foi preso, ele está sob a custódia do Estado, e o Estado tem que deixar ele trancado lá dentro, certo? Mas seguro, ao mesmo tempo seguro. Ele está sob a tutela do Estado. Se ele está sob a tutela do Estado, o Estado tem um dever de guarda, tem que garantir a integridade física dele. É por isso que os presídios eles são divididos mais ou menos de acordo com os tipos de crimes, né? Você não pode deixar os estupradores com a geral, porque o pessoal vai matar esses caras, pedófilos e tal. Tem que deixar essa turma separada, certo? Ah, então, se a gente não pode, né, tirar a chave, prender o cara lá e jogar a chave fora e falar, agora daqui para frente você se vira, né? Não sou eu que estou matando, são os outros presos. Não, não dá. O Estado vai responder se ocorrerem mortes no presídio, certo? Até porque a pena para a qual aquele indivíduo foi condenado foi uma pena restritiva de liberdade, né? Uma pena privativa de liberdade. Não é uma pena de tortura, não é uma pena de morte, tá? Então, a gente não pode pensar, legitimar uma parceria entre o poder público negligente e algozes presos que vão fazer extermínio de pessoas dentro do presídio. Isso é inadmissível, isso viola os direitos humanos. Tá? Bom, então, são pequenos exemplos que eu coloquei. A gente tem um exemplo também, por exemplo, de responsabilidade civil nas escolas, tá? Que aí a gente pode falar de escola particular ou de escola pública também, né? A criança se machuca, quebra um braço, né? Eu já vi um caso de um menino que ele quebrou a clavícula, né? Não se sabe como isso aconteceu, só sei que a criança chegou em casa, estava chorando na creche, era uma creche, eu acho, e, e, e aí era uma creche, era uma criança bem pequena. E aí estava quebrado, não se comprovou que houve maus tratos, nada disso. A criança chegou, de repente ela caiu, e ficou chorando, não deram atenção devida, mas a criança, quando chegou em casa, a mãe percebeu que ela estava com aquela clavícula quebrada. E aí entrou na justiça e ganhou. Era uma creche municipal. Então, se a criança se machuca dentro da escola, a escola tem o dever de guarda, tem o dever de garantir a incolumidade física, né, das crianças, enquanto elas estiverem ali. Elas estão sob a guarda da escola. Então por isso tem que ter redes de proteção, tem que ter uma série de coisas, porque se a criança se machucar, é, a escola responde, né? Se a escola for pública, o Estado vai responder, certo? Essa é a ideia. Vamos lá. O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, ele vai falar que, além das pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público também respondem por danos causados por seus agentes. Tá? Que pessoas jurídicas de direito privado são essas que prestam serviço público? Empresas concessionárias, permissionárias, autorizatárias, que prestam serviço público. Tá? Elas agem em nome próprio, executam serviços públicos por sua conta e risco, então elas respondem, nos termos da Constituição, da mesma forma que o Estado responde, certo? Mas são empresas privadas. É importante a gente fazer uma distinção aqui entre a atividade econômica e serviço público. Nós temos 3 dispositivos na Constituição que vão falar sobre atividade econômica. Tá? O artigo 147 da Constituição, que ela vai falar de atividade econômica em sentido amplo. Tá? Essa atividade
econômica em sentido amplo vai falar que o Estado é agente normativo e regulador da atividade econômica. Além disso, essa atividade econômica em sentido amplo, ela vai abarcar dois outros conceitos, que é o de serviços públicos, que está no artigo 175. O artigo 175 vai falar que serviço público ele é de titularidade do Estado e ele pode ser executado pelo Estado ou por particulares por meio de concessões ou permissões, sempre mediante licitação. O que define o serviço público? A importância que ele tem. Quem vai definir o que é o que não é o serviço público é a Constituição ou a lei. Tá? Existem alguns serviços públicos que a própria Constituição diz que esses serviços são públicos. Outros é a lei que vai definir. A gente pega, por exemplo, telefonia. A telefonia móvel é um serviço privado. A telefonia fixa, ela é um serviço público. Quem diz isso? A Lei Geral de Telecomunicações. Tá? Não é a Constituição, mas a Lei Geral de Telecomunicações fala sobre isso. Bom, o que não for serviço público, eu vou chamar de serviço de atividade econômica em sentido estrito. A gente pega comércio todo, indústria em geral, tá? Tudo que não serviços em geral, tá? Só aquilo que a lei disser ou a Constituição que é serviço público, que vai estar regido pelo artigo 175. O resto é atividade econômica em sentido estrito, que é regulado pelo artigo 173 da Constituição. Esse artigo 173 ele vai falar que as atividades econômicas elas só podem ser exploradas pelo Estado, quer dizer, em caráter excepcional, quando? Quando houver relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Nessas hipóteses, o Estado pode explorar atividade econômica. Porque a Constituição falou que o Estado fica proibido, nos outros casos, de explorar atividade econômica, e ele só vai fazer isso quando realmente for necessária a presença do Estado, senão a iniciativa privada cuida disso, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui que não é toda empresa privada que responde pelo 37, parágrafo 6º, né? Só empresas prestadoras de serviço público. Ah, mas eu tenho uma empresa aqui que é estatal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, mas ela não explora serviço público, ela explora atividade econômica. Ah, então ela não responde pelo artigo 37, parágrafo 6º. Ela pode responder pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Em uma relação de consumo. Se não for relação de consumo, essas empresas vão responder pelo Código Civil, pelo sistema de responsabilidade objetiva. Tá? Tudo bem? E aí a gente tem um detalhe aí, que é a, a responsabilização dos agentes públicos. Quando a gente está falando aí de responsabilidade do Estado, nós falamos que o Estado responde pelos atos dos seus agentes, independentemente de culpa, a responsabilidade é objetiva. Agora, os agentes públicos, eles praticaram o ato, eles que causaram dano, o Estado vai responder à ação. Mas esses agentes, se houver comprovação de culpa ou dolo, eles vão responder. Tá? Havia uma discussão se caberia eu discutir no corpo da própria ação, colocar o agente público no polo passivo juntamente com o Estado. Tá? Havia essa discussão. Eu sempre pensei que não, defendi que não, porque isso provocaria um trabalho muito grande para o agente público ou para a vítima. Só que aí isso chegou no STF, foi para a repercussão geral, e aí na repercussão geral ficou definido que o tema 940 de repercussão geral foi decidido em agosto de 2019, que no polo passivo só quem pode entrar numa ação de responsabilidade do Estado, só o Estado. Tá? O agente público ele vai responder em uma ação de regresso que o poder público, após condenado e pagar, ele vai ajuizar, certo? É assim que funciona. Gente, são essas as palavras que eu queria falar com vocês. Um forte abraço.